Marc Pitt dos Reis nasceu em França em 1980. Com 5 anos de idade, veio com a família para Celurico da Beira. Viveu uma infância e juventude plenas. Pitt, como é conhecido, é um homem que não é intrinsecamente do interior, mas aprendeu a sê-lo, a valorizar os seus costumes, as suas gentes e tradições. O fascínio que tem por este território e as suas gentes são uma forte inspiração para os seus trabalhos. Começou a sua atividade profissional em 2004, no município de Celurico da Beira, onde permanece até hoje. Atualmente, desempenha funções no Gabinete de Comunicações e Relações Públicas. A tecnologia e a história sempre o fascinaram. Técnico de desenvolvimento de produtos multimédia, é essencialmente um autodidata. Enverdou pelas áreas do design gráfico, multimédia e fotografia, percurso que iniciou como hobbies, mas que depressa assumiram uma dimensão mais profissional, tornando-se freelancer nestas áreas. Naturalmente inquieto, é o que o move a procurar em diferentes áreas uma forma de manter o passado presente e a valorizar a identidade territorial. Considera-se um interno aprendiz, sempre à procura do próximo desafio. Gosta de colecionar momentos e experiências. Boa tarde a todos. Estamos aqui reunidos para mais um webinar do projeto 1922, a travessia do Atlântico Sul, dinamizado pela equipa do Estudo em Casa, agora em formato web. O meu nome é Dinis Pinto e sou aluno do 11º ano do curso de Línguas e Humanidades da Escola Secundária Sacadura Cabral, em Celurico da Beira. Boa tarde, o meu nome é Diana Patrocínio, frequento o 11º ano do curso de Línguas e Humanidades da Escola Sacadura Cabral, em Celurico da Beira. Sejam bem-vindos ao webinar 1922, a travessia do Atlântico Sul. Este webinar é dedicado a Sacadura Cabral e à travessia heroica que este fez com Gal Coutinho. Temos como convidado Marc Pitt, que neste momento desempenha funções no Gabinete de Comunicação e Relações Públicas no município de Celurico da Beira, sendo técnico de desenvolvimento e produtos multimédia. É também um apaixonado por história, querendo manter o passado presente e valorizar a identidade territorial. Durante a apresentação, podem colocar questões na caixa de mensagens, QIA, que está na barra inferior do vosso ecrã. Essas questões serão respondidas pelo convidado após a apresentação. Passo a palavra a Marc Pitt. Olá, boa tarde a todos. É para mim uma honra poder estar aqui nesta plataforma de ensino e partilhar convosco este meu projeto. Agradeço ao Estudo em Casa por esta oportunidade. Começo por dizer que neste país com tanta história, tantos castelos e tantos heróis, temos a obrigação de não os deixar cair no esquecimento. E é disso que eu vos venho falar hoje. De 2 heróis de Portugal, um deles, o herói da minha vila, de Celurico da Beira, e explicar-vos o que fiz para tornar o passado presente e para que seja lembrado no futuro. Vou então partilhar aqui a minha tela. Apresento-vos então o meu livro, A Enigmática Travessia do Atlântico Sul, 1922, que contou com o apoio da Comissão Aeronaval no município de Celurico da Beira e do município de São Brás de Alportela. É um livro diferente, é um gamebook. E nesta apresentação quero-vos explicar o processo de criação e também tentar resolver alguns problemas convosco. Mas para isso temos que começar desde o início. Porquê é que estamos a falar deste livro? Porque este ano de 2022 comemora-se o centenário desta travessia aérea do Atlântico Sul, de Lisboa até ao Rio de Janeiro. Em primeiro lugar, temos de fazer um enquadramento histórico. Eu não sou a melhor pessoa para vos falar sobre a história, mas vou tentar explicar assim muito leve e muito rápido. Ok. Então, antes disso, uma curiosidade. Há 100 anos atrás, no dia de hoje, no dia 11 de maio, e a estas horas, às 15h30, mesmo agora, estava um hidroavião no meio do Oceano Atlântico, em que o motor deixou de funcionar e 2 heróis ficaram à deriva na companhia de 2 tubarões. É uma história verídica. Eu já vos explico. Eu não sei se conhecem estes senhores. Do lado esquerdo, temos com um bigode o capitão de fragata Artur de Sacadura Freire Cabral. E à direita, o almirante Carlos Viegas Gago Coutinho.
De uma forma ou de outra, já devem ter ouvido falar deles. Numa breve pesquisa que fiz pela internet, encontrei o nome deles por todo o país, ligados à toponímia, em ruas, avenidas, praças e escolas. E isso acontece em Portugal e também no Brasil, em Moçambique e Angola. Vou começar por fazer uma breve apresentação de cada um. Gago Coutinho nasceu em Belém, em Lisboa, no dia 17 de fevereiro de 1869. De uma família oriunda de São Brás de Alportel, ingressou aos 17 anos na Marinha Portuguesa. Foi sempre um aluno brilhante e terminou em primeiro lugar o seu curso. Serviu em vários navios e participou em operações militares, mas distinguiu-se como cartógrafo e geógrafo na delimitação de fronteiras das colónias portuguesas. Era um homem de uma inteligência e conhecimento fora de lugar. Foi nestes longos anos em África que conheceu Sacadura Cabral, em 1907. Sacadura Cabral nasceu na vila de Celurico da Beira, a 23 de maio de 1881. Sacadura Cabral também frequentou a Escola Naval, sendo também o primeiro classificado de seu curso. Com Gago Coutinho participou nestas missões geodésicas e geográficas em África e trabalharam juntos durante vários anos, onde percorreram milhares de quilómetros juntos. Sacadura revelou também nestes trabalhos grandes capacidades como geógrafo e astrónomo. Um dos temas que mais os aproximava era o tema da aeronáutica e o início da aviação. Nesta altura, os raids estavam na moda, os raids aéreos. Havia pagamentos exorbitantes para bater recordes de velocidade e distância e altitude. Tendo em conta a importância da aviação na Primeira Guerra Mundial, o governo de Portugal, que não queria ficar para trás nesta corrida, abriu um concurso para os oficiais da Marinha e do Exército para frequentarem cursos com vista à formação de pilotos aviadores militares. Sacadura Cabral tirou então o brevet de piloto em França, em 1916, que é a carta de condução de aviões. Em 1918 foi nomeado diretor de serviços da Aeronáutica Naval e a seguir comandante da Esquadrilha Aérea da Base Naval de Lisboa. Foi a constituição da primeira unidade de aviação em Portugal. No ano de 1919, Sacadura apresenta ao Ministro da Marinha o seu projeto da travessia aérea do Atlântico Sul, de Lisboa até ao Brasil, para o ano de 1922, com os objetivos de assinalar o centenário da independência do Brasil, fortalecer os laços de amizade entre os dois países e o desenvolvimento da aviação comercial em Portugal. Nesse mesmo ano, em 1919, concretiza-se a primeira travessia aérea, mas do Atlântico Norte, pela Marinha Americana. Com mais 5 tripulantes, o comandante Alfred Reed, a bordo de um Curtiss, este pássaro gigante, realizaram a travessia que iniciaram na América e terminaram aqui em Inglaterra, passando pelos Açores e Lisboa. Mas como é que eles realizaram esta travessia? A Marinha Americana utilizou navios balizadores, alinhados e intervalados de 50 em 50 milhas, equipados com holofotes, dando indicação do rumo aos aviadores. Para esta travessia foram destacados 3 hidroaviões. 2 deles tiveram problemas com o nevoeiro e não conseguiram concluir a viagem. Isto porquê? Porque na altura fazia-se navegação à vista. Então, a passagem desta travessia por Lisboa avivou em Sacadura Cabral a vontade de provar que era mesmo possível uma viagem baseada em métodos de navegação astronómica. E assim fez. Devido à amizade estabelecida nos trabalhos em África e pela especialidade de cada um, Sacadura Cabral, que foi o impulsionador desta viagem, facilmente convenceu Gago Coutinho a ser seu navegador. Conseguiram uma autorização do governo e realizaram, no ano de 1921, uma viagem experimental de Lisboa até ao Funchal, para comprovarem os seus métodos de navegação. Para isso tiveram que inventar alguns instrumentos. Um deles é o corretor de rumos. Este instrumento permitia, de forma rápida e eficaz, o cálculo da intensidade e direção do vento, bem como a correção a efetuar ao rumo. Esta máquina de calcular permitia, em 3 ou 4 minutos, ajustar o rumo sem ter que se fazer os cálculos no ar, que demoravam bastante tempo e não era muito prático.
Outro instrumento foi a criação do sextante de horizonte artificial. Gago Coutinho adaptou um nível de bolha de ar ao sextante, por forma a criar um horizonte artificial, para utilizar em condições adversas, como por exemplo em situações de nevoeiro ou à noite, e assim ser possível calcular a posição geográfica. Sendo esta viagem experimental Lisboa-Funchal um sucesso, provaram que com estes instrumentos era possível com rigor a navegação aérea, de tal forma que estes métodos contribuíram para a evolução da aviação e progresso mundial. Então, assim foi. Conforme proposto e aprovado pelo governo, no dia 30 de março de 1922, eles saíram de Lisboa, junto à Torre de Belém, de Portugal, num hidroavião batizado de Lusitânia. E, a dia 17 de junho de 1922, chegaram ao Rio de Janeiro, Brasil, num hidroavião batizado depois de Santa Cruz. Como vocês são muito bons na matemática, fizeram logo as contas e viram que esta viagem demorou 79 dias. Foi mesmo uma aventura. Fizeram a viagem em 11 etapas, desde Portugal até ao Brasil, passando pelas Canárias, Cabo Verde. Tiveram muitos problemas. Foram necessários 3 hidroaviões. Só conseguiam comunicar entre si escrevendo num caderno, que passavam de um para o outro, pois o barulho do motor era tão forte e ensurdecedor que não conseguiam falar um com o outro. Não tinham rádio, quer dizer, na altura existia rádio, mas era muito pesado para levar no hidroavião. Nem outra comunicação com o exterior. Tiveram fugas de óleo, a bússola deixou de funcionar, partiram-se os cabos do hidroavião e até um flutuador. Os flutuadores de vez em quando também metiam água. Quase ficaram sem gasolina, porque os consumos eram muito elevados. O nariz do hidroavião, portanto, o hidroavião quebrava. O nariz do hidroavião tendia para levantar. Então, se a Sacadura Cabral precisava de fazer muita força para o equilibrar durante percursos de muitas horas. Não podiam também levar muita carga. E então, para a alimentação, só levavam água, paus de chocolate e bolachas de água e sal. Portanto, imaginem. Mais um pormenor. Levavam também uma garrafa de vinho do Porto, Ramos Pinto, para alguma emergência, e uma edição dos Lusíadas de 1670 para ser oferecida no Brasil. Ok. Eu, depois de conhecer esta história, estudava um filme. Senti-me na obrigação, enquanto celuricense, de apresentar esta história de uma forma mais interativa e lúdica. Então criei este livro. Neste gamebook, com 55 enigmas variados, baseados no relatório da viagem de Sacadura Cabral, podemos acompanhar passo a passo, como veem aqui no mapa, desde o início de Lisboa até ao Rio de Janeiro. Como é que isto funciona? Em cada 2 páginas existe um enigma numerado. Os enigmas podem ser resolvidos mediante raciocínio lógico e matemático. Existe aqui um elemento comum à resolução dos enigmas, que é a cor vermelha. Eu, como sou um rapaz porreiro, no final do livro criei uma página com pistas, uma vez que nem todas as soluções são óbvias. Mas como sou mesmo porreiro, criei uma página com soluções, onde é possível validar a resposta. Só que também estão escritas ao contrário. Ok. Para me aproximar de um público mais juvenil, optei pela ilustração, para lhe dar um ar de banda desenhada. Estive a desenhar todos os cenários. No Natal, em vez de pedir uma PlayStation 5, pedi uma mesa de desenho digital. E acho que correu bem. Nunca me tinha aventurado aqui no desenho, mas não correu mal. Para garantir todo o rigor, todas as ilustrações são baseadas em fotografias e vídeos antigos que encontrei na internet. Em certas situações também utilizei ferramentas, como por exemplo o Google Earth, para obter uma perspectiva diferente dos locais. Para perceberem melhor do que estou a falar, neste exemplo, para a ilustração da partida de Lisboa, tive que pesquisar e desenhar Lisboa em 1922. Na altura, não existiam os jardins junto à Torre de Belém. Existia uma fábrica. Também não existia nem Cristo Rei, nem pontes. Tive que pesquisar também os barcos pesqueiros.
para que a imagem final tivesse esse aspecto. Toda esta ilustração. Mas como não fiquei satisfeito só com a parte da ilustração, arranjei aqui uma forma de adaptar com ambientes mais imersivos. Apliquei estas ilustrações em ambientes interativos a 360 graus, para uma visualização diferente e atrativa. Se digitalizaram o código, conseguem ver no vosso telemóvel estas ilustrações a 360 graus. Aquilo que vem aqui a vermelho já é uma resposta a um enigma. Portanto, não vale a pena. Não copiem este código. Voltamos aqui à apresentação. Outra situação. Lembram-se quando eu vos falei que eles estavam à deriva na companhia de 2 tubarões? Foi exatamente aquilo que eu também tentei retratar. Eles ficaram desde as 3h30 até às 11h45 da noite em pleno Oceano Atlântico. E então tentei ilustrar esta situação, que é possível também ver nestes ambientes 360. Desenhei todas as constelações, ainda se vêem ali uns tubarões ao fundo. Acho que são formas diferentes de apresentar conteúdos. Tudo. Mas como ainda não estava totalmente satisfeito, também gostava que houvesse aqui alguma interatividade física. Por isso incluí um conjunto de ferramentas em acetato para simular a manipulação destes instrumentos. Neste caso, temos de manipular o braço do sextante para resolver este enigma. Podem ver, só aqui é que a gente consegue resolver este enigma. Como eu ainda não estava satisfeito, ainda inventei um bocadinho mais. Adaptei um modelo tridimensional do hidroavião e do sextante para a visualização em realidade aumentada, que vocês podem ver no vosso telemóvel sem a instalação de qualquer tipo de aplicação. Para isso, basta fazer o scan deste QR Code, permitir o acesso à vossa câmara e apontam para um destes marcadores. Esperam um pouco para que o modelo carregue e depois explorem. Se não conseguirem fazer isso agora, mais logo voltem a ver o vídeo, coloquem em pausa e experimentem com os vossos telemóveis. É porque dá sempre jeito de ter um hidroavião no bolso. Como eu agora não vos consigo mostrar, pois estou a utilizar a câmara, e para todos aqueles que também não têm um smartphone, é possível sempre aceder a um modelo tridimensional através do endereço do site. Estou aqui para vos mostrar. Ok. Conseguem sempre navegar e visualizar estes conteúdos a 3 dimensões de uma forma mais interativa. Ok. Então agora vamos experimentar alguns enigmas com a ajuda dos meus amigos, o Martim e a Luísa. Martim, podes-me ajudar aqui, por favor? Claro. Ok, nesta situação, não sei se se lembram há pouco, a guideline é sempre o vermelho. Estamos aqui a sair da Torre de Belém, estamos no enigma número 2 e há sempre uma transcrição do relatório de Sacadura Cabral. E vamos ler. O hidroavião entra na água, um pouco mais de gás, e vocês reparam aqui que gás está mal escrito. Está mal escrito hoje em dia. Na altura, em 1922, era assim que se escrevia. Optei por manter esta linguagem porque é fácil de perceber. Então, continuando. Um pouco mais de gás e aí vai hidroplanando até a entrada da... E vemos aqui uma situação vermelha, umas linhas e 4 tracinhos aqui em baixo. Deve haver aqui algum problema, não é, Martim? Claro. Consegues Agora ver aqui observar- alguma coisa? Sim, dá logo para observar um A. Um A. Ok, temos aqui um A. Boa. Consegues ver mais? Um C. Um C, E depois por fora um O. um O, E boa. através dos contornos vemos um D. Um D. Ok, temos 4 letras. Que dá a palavra Doca. DOCA. Espetacular. Então, íamos ver a parte das soluções. Estava ok, validávamos e passávamos para o outro enigma, que eu vou pedir a ajuda da minha amiga Luísa. Olá, Luísa. Olá. Então, neste enigma,
Estamos no enigma número 17, já chegámos aqui a Cabo Verde, e se virmos aqui a vermelho, também faltam aqui 3 palavras, não vamos ler aqui esta parte toda, vamos só ler esta parte. E venho pousar na... E é isto que a gente tem que descobrir. Aquilo que vemos a vermelho também é aqui um triângulozinho, portanto há de servir aqui como uma pista. Luísa, consegues ler alguma coisa aqui? Sim, dou a volta Oh, boa, pelo sul do Porto boa. e venho pousar na praia da Matiota às 18h18. Espetacular. Portanto, nunca mais te vais esquecer que a praia da Matiota é em Cabo Verde. Obrigado, Luísa. Vamos passar para outro enigma. Martim, ajudas-me aqui. Esta era a tal situação Sempre. que eles estavam parados à deriva no meio do Oceano Atlântico. E temos aqui esta parte das rodas dentadas em que o Martim me vai ajudar. Vemos aqui 3 sistemas e aqui três espaços para preencher também. Se aplicarmos a força aqui, como nos indica a seta vermelha, o que é que vai acontecer, Martim? Nós aqui podemos ver pela regra de que a primeira roda, a terceira roda vai ter sempre a mesma orientação que a primeira, por isso a terceira vai estar para baixo, a quinta também e a sexta vai dar ao contrário, por isso vamos ter o O. O. Pegamos no O e levamos aqui para baixo. No segundo sistema, Acabamos por ter a mesma situação, mas só que pegando na mesma orientação da primeira, nos vai dar o F. boa. F, trazemos aqui para baixo. E a seguir, No terceiro sistema vamos ter o F. off. Passamos para inglês, está parado, está desligado. Foi isso que aconteceu. Obrigado, Martim. Voltamos à Nada. Luísa. Luísa, esta é a continuação da mesma situação em que eles estavam parados. O hidroavião, com as pancadas na cauda, começou a meter água nos flutuadores e eles viram-se obrigados a equilibrar o hidroavião. Então, nestes 3 esquemas, temos aqui o primeiro que está correto, o segundo que está correto e o terceiro que não está correto porque falta aqui a atribuição de um peso. Então, voltamos cá em cima. Se calhar é mais fácil transformar estas letras em números. Então, se atribuirmos o número 1 aqui ao G, sabemos que o A vai ser... Qual o valor do A? Ser 3. 3, certo. Porque temos 1, 2, 3, vai ser igual ao 3. Ok, tem equilíbrio, é como se fosse uma balança. Passamos ao seguinte cá em baixo. Então temos o A vale quanto? 3 3. Então, somamos aqui 3, mais 3, 6. boa, Mais 3, 9. Mais o que é que vale 1? 10. espetacular. Deste lado aqui, para fazer o equilíbrio, sabemos que temos 2 S, mas não sabemos quanto é que vale o S. Quanto é que achas que vale o S? Há de valer metade de 10, portanto cada S vale 5. Espetacular. Então, aqui já sabemos o valor de todas as letras. Nesta última situação, temos... 2 As, portanto temos 2, 3, portanto 6. Exato. Então vamos ter que colocar aqui Um S e um Q. um S de sacadura e um G de gato cotinho. Espetacular. Muito bem. Obrigado. E acho que eu gostava de também aproveitar aqui um momento para referir que toda a produção deste livro e deste projeto, apesar de não haver aqui vantagem económica, foi contratualizada em território de baixa densidade populacional, nomeadamente no Distrito da Guarda. Eu espero que tenham gostado desta abordagem, um conteúdo histórico de uma forma diferente, e lanço o desafio de fazerem o mesmo com os vossos heróis ou lendas locais. Obrigado por esta oportunidade. Agradecemos, Marco Pinto, a sua partilha e ao Martim e ao Luís o seu apoio na resolução dos enigmas. E a partir de agora, Marco Pinto está disponível para responder às vossas questões. Tem som, Diana.
Já recebemos várias questões e uma das questões foi: em que medida as ferramentas digitais podem aumentar o interesse pelo estudo da história? Obrigado, Diana. Eu acho que, no meu ponto de vista, o interesse do estudo da história e de outras disciplinas também tem a ver como apresentamos e vivenciamos estes conteúdos. Vivemos hoje em dia numa sociedade em que as novas gerações estão perfeitamente à vontade com o digital. E, nesse sentido, a apresentação destes conteúdos também deve estar adaptada a essas gerações, com conteúdos mais interativos, através de ferramentas digitais, que permitem a aquisição também de conhecimento de uma forma mais pessoal e participativa, aumentando assim o envolvimento e o interesse pelos conteúdos. E o mais interessante, acho que disto tudo, é que é tudo possível com uma ferramenta que todos nós temos agora no bolso, que é o telemóvel. Temos mais uma pergunta. Porquê a travessia do Atlântico Sul? Porque sou de Celurico da Beira, tenho uma ligação direta com o tema, a terra de Sacadura Cabral, e apesar de nunca ter percebido nada da aviação, senti a necessidade de adaptar aqui esta página da história a um público mais juvenil, tentando manter o passado presente e garantindo aqui uma identidade territorial que todos temos a obrigação de preservar e perpetuar. E é por isso que também no final deixo este desafio. Olhem à vossa volta, nas vossas cidades, vilas ou aldeias e descubram uma lenda, uma história, um costume que mereça ser preservada e apresentem-na de uma forma assim diferente. Uma pergunta que também foi colocada é: onde está disponível o livro? O livro está disponível à venda no Museu da Marinha. Também criei um site e também redes sociais que vocês também podem acompanhar, que vou publicando de vez em quando uns vídeos, mas o site é enigmaticatravessia.pt. Também tem lá uma loja, está lá disponível. As questões que não foram respondidas terão mais tarde uma resposta que ficará disponível na página do Estudo em Casa, assim como a gravação deste webinar. O link da página já foi colocado no bate-papo. Estamos a acabar e, em nome de toda a equipa, agradecemos a participação do convidado e todos os que estiveram a assistir. Esperemos que este webinar tenha contribuído para que todos ficássemos a saber mais sobre esta travessia, cujo centenário se comemora este ano. Contamos com todos no próximo webinar, que será no dia 17 de maio, à mesma hora. Obrigado, até lá.